A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe esse dia maravilhoso que Ele está nos concedendo. Quero deixar uma palavra de Deus nesse momento para as nossas vidas, que se encontra aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Nós vamos ler apenas 2 versículos desse capítulo. O primeiro diz assim, o título diz, o rei Joás restaura o templo. Primeiro verso, e tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia, de Beceba. Verso 2, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Que palavra, que história maravilhosa que está registrada aqui nesse livro. A história conta que Joás tinha 7 anos de idade quando ele começou a reinar em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele reinou 40 anos e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, todo o tempo do sacerdote Joiada. A história conta também que a sua família sofreu uma chacina. Os seus irmãos, eles foram assassinados. Quando ele tinha 1 ano de idade, a Bíblia diz que o sacerdote Joiada e a sua esposa escondem ele na época dessa chacina. Consegue esconder, consegue guardar ele da sua avó, porque foi a sua avó que mandou matar os seus netos para que ela pudesse reinar na época. E a Bíblia diz que ela reinava, e quando ele inteira 7 anos de idade, o sacerdote Joiada proclama ele como rei em Jerusalém, e ela ali descobre, porque eles fizeram isso assim meio escondido, sem ela saber, e quando ela descobre, o seu neto já tinha sido proclamado rei em Jerusalém. E ela ali grita, traição, traição, e matam ela, e Joás, que tinha 7 anos, começa a reinar. E a Bíblia diz que ele faz aquilo que era reto aos olhos do Senhor. No primeiro momento, ele restaura o templo do Senhor, contrata ali muitos profissionais da época, pedreiros, carpinteiros, e começa ali a fazer uma obra de restauração no templo, e isso agradou muito a Deus. E ele fez muitas e muitas coisas ali, orientado pelo sacerdote Joiada, que era o seu braço direito, podemos dizer o seu guia, o seu conselheiro, e ele fez tudo que o sacerdote orientava, e a Bíblia diz que ele teve um reinado maravilhoso até os dias do sacerdote Joiada. Mas a história vai contar que quando Joiada morre, infelizmente Joás, ele fica ali sem chão, podemos dizer. Ele começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, E enquanto o sacerdote estava do seu lado, ele estava caminhando ali perfeitamente na presença de Deus, mas infelizmente ele ficou sem Joiada e ele começa a praticar o que era mal. Talvez se ele pegasse, talvez se ele ali buscasse outro sacerdote, ou até mesmo filho de Joiada, que já existia na época, ele tinha continuado um bom trabalho na presença de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Ele apenas não buscou orientações mais e ele começou a andar pelos seus olhos, por conselhos de terceiro, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que palavra, Um jovem que começa tão cedo na presença de Deus e ele tem um bom reinado até a vida de um sacerdote ali que fazia também o que era reto aos olhos do Senhor. Que podemos tirar de ensino para as nossas vidas hoje? Irmãos, podemos tirar aí um ensino maravilhoso para as nossas vidas, porque também nós estamos diante da presença de Deus, E quem nos guia é o próprio Espírito Santo de Deus, ele que é o nosso conselheiro, é ele que está ao nosso lado. Se estamos na presença de Deus, ou se estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, é porque o Espírito Santo de Deus está guiando as nossas vidas. É ele que nos orienta, é ele que está preparando a igreja para se encontrar com Cristo na eternidade. A Bíblia diz que nossos atos de justiça, eles são trapos de imundície diante de Deus, não servem. E se nós estamos fazendo aquilo que é bom,
que agrada a Deus, é porque o Espírito Santo tem gerado isso dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, né? O Espírito Santo tem feito uma grande obra no nosso coração. A Bíblia diz que Joás, ele restaurou o templo, né? E isso agradou a Deus. E o Espírito Santo, ele tem restaurado, Jesus restaurou a nossa vida para que o Espírito dele habitasse em nós. Porque o Espírito Santo, ele não vai habitar num corpo sujo, né? Numa vida, num tempo sujo. Ele vai habitar num corpo transformado, aí ele habita. Então, quando nós aceitamos Cristo, né, o Espírito Santo, ele agora passa a habitar no nosso coração. Então, o importante dessa palavra é manter o Espírito Santo vivo na nossa vida. É manter o Espírito Santo do nosso lado, guiando a nossa vida, né? Guiando o nosso passo, guiando as nossas decisões, porque se assim ele fizer, nós vamos ter uma boa caminhada na presença de Deus. Ou seja, nós vamos chegar na eternidade, nós vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Porque se nós vamos ver no tempo de Joás, quando Joiada morre, o sacerdote morre, ele fica ali sem chão. Então, se o Espírito Santo de Deus sair da nossa vida, nós estamos perdidos, nós ficamos cegos, nós ficamos sem rumo. É o Espírito Santo de Deus que tem guiado as nossas vidas. A Bíblia diz que Davi, ele diz assim a Deus: não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo, olha a importância do Espírito de Deus na nossa vida. Ele é fundamental. Então nós temos que manter ele vivo dentro da nossa vida, né? Ele tem que estar vivo, ele tem que estar nos guiando todos os dias, né? Porque se ele morrer, nós estamos perdidos. E quando é que o Espírito Santo ele morre? É quando nós começamos a fazer aquilo que desagrada a Deus. Se nós praticarmos o que não agrada a Deus, o Espírito Santo ele se entristece e ele vai sair da nossa vida e nós estamos perdidos, né? Se o Espírito Santo sair da nossa vida, nós estamos perdidos. Nós começamos a fazer aquilo que não agrada a Deus e Deus vai se desagradar de nós e nós vamos estar perdidos, né? Destruídos, e Jesus vai voltar e nós não seremos salvos. Cultive, né, o Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus.